Então, galera, por que devemos conhecer a estrutura da matéria? A química é a ciência que estuda a matéria, as suas transformações e a quantidade de energia que é envolvida nessas transformações. A estrutura da matéria está ligada diretamente com as propriedades físicas e químicas da substância. Por isso, devemos conhecer a estrutura da matéria. Na nossa aula, vamos conhecer os modelos atômico. O átomo é a menor estrutura que forma a matéria. Eu coloquei, essa frase em uma aula anterior e agora vamos retomar e a partir daí realmente conhecer a estrutura da matéria. Nessa aula, o objetivo é eu verificar a evolução dos modelos atômicos e conhecer as características dos átomos. De acordo com cada modelo atômico, eu vou vendo a evolução dos modelos, de acordo com cada cientista, e a partir daí diferenciando através das suas características. Os primeiros modelos atômicos, de onde veio a ideia a respeito do átomo? Como surgiu essa ideia? As primeiras ideias a respeito do átomo, elas são ideias filosóficas, quando ainda se tratava a química de forma apenas filosófica, a alquimia, resumindo. Eu tenho Leucipo e Demócrito, que são basicamente os filósofos percussores desse conceito do átomo. Eles, de uma forma empírica, eles acertaram sobre a ideia do átomo como sendo a menor unidade que forma a matéria, porém a gente ainda tinha a química apenas filosófica e não a química atual com base científica. A gente tem a evolução da alquimia para a química. A primeira ideia ela surge aí com os filósofos. Eu coloquei como referência Leucipo e Demócrito. Eles tinham o seguinte pensamento: se eu pegar qualquer material e passar a dividir esse material até se chegar ao limite de não visualizar mais nada, isso seria o átomo. Esse seria o átomo filosófico de Leucipo e Demócrito. Saindo da alquimia e partindo agora para a química, a química experimental. Eu tenho o modelo atômico de Dalton. Quais são as características do modelo atômico de Dalton? Bolinha esférica, maciça e destrutível e indivisível. Essas são as características do modelo atômico de Dalton. Uma bolinha esférica, maciça, indestrutível e indivisível. É semelhante a uma bola de bilhar. Dalton, ele, com a tentativa de justificar a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, onde Lavoisier trabalhou as reações químicas, Dalton pressupôs que o átomo, a menor unidade que forma a matéria, seria uma bolinha esférica maciça e indestrutível, indivisível. Ele afirmou que o átomo de um mesmo elemento químico são iguais entre si. Visualizando aqui através da imagem,
eu tenho aqui átomos de hidrogênio. Todos os átomos do elemento hidrogênio são iguais entre si. Os do oxigênio, eles são iguais entre si. Os do bromo são iguais entre si. O que diferencia um átomo de outro é apenas o seu tamanho. Porém, todos, né, ele se referia que seria uma bolinha esférica maciça e indestrutível e indivisível. Vamos conhecendo, tendo essa percepção dos modelos de cada um dos cientistas, as suas características, aonde ele aplicava esse modelo, o período na sociedade no qual esse modelo ele justificava alguns experimentos e, é lógico, contudo, também algumas falhas. Cada cientista começou a acrescentar as suas ideias e aí eu tenho aí a evolução desses modelos. A gente está no modelo de Dalton, onde ele pegou e ele apresentou essas características para o átomo, justificando a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. A soma das massas no início da reação é igual à soma das massas no final da reação. Isso porque os átomos são iguais, né? Não mudam de acordo com o seu elemento. Quando eu tenho elementos diferentes, o que muda são o tamanho. Eu tenho aí as massas. O que eu vou ter é apenas uma reorganização desses átomos, produzindo novas substâncias. Uma outra contribuição importante e que deixou a sociedade com algumas dúvidas foi em relação à eletricidade. A eletricidade trouxe muitas dúvidas para a época e questionamentos a respeito do modelo de Dalton. Quando eu trabalho a questão da eletricidade, né, tanto na física como na química, vamos estar aí retomando, visualizando as ideias, as leis de Faraday, são muito importantes dentro desse contexto da eletricidade. O próprio Thales, né, Thales de Mileto, na eletrização por atrito, ele também faz a referência à eletricidade. E um outro experimento muito comum na química é o experimento de Millikan, onde ele trabalhou a questão da gota de água, né? Ele, através desse experimento da gota de água, né, a gota de óleo, perdão, né? Esse experimento da gota de óleo, ele conseguiu determinar a carga do elétron. Ele disse que o elétron ele possuía a carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Seria essa a carga de um elétron. Ele determinou de forma experimental através da gota de óleo, né? Millikan. E dentro dessa referência à eletricidade, ao elétron, eu tenho um outro cientista que contribuiu muito, que foi William Crookes, né? Através desse experimento, ele determinou os raios catódicos, que é o que nós estamos visualizando aqui no nosso slide. Os raios catódicos, na verdade, foram observados através dessa imagem de um tubo de raios catódicos, onde eu tenho um polo negativo, que é o cátodo, vai emitir esses raios catódicos para o polo positivo, e esse polo positivo é chamado de ânodo. Mais à frente se determinou que os raios catódicos eram carregados negativamente. E o que se tinha desses raios catódicos eram os elétrons, né? A descoberta dos elétrons. Vou passar aqui, né? A aplicação dos raios catódicos está relacionada diretamente às televisões de tubo,
né? A televisão antiga, essa televisão de tubo, é uma aplicação dos raios catódicos. A partir dessa ideia da eletricidade, dos raios catódicos, desses experimentos, né, de Millikan em relação à gota de óleo, é, as leis de Faraday, eu venho, né, a observar um novo modelo para o átomo. Segundo quem? Segundo Thomson. Thomson, através desses conhecimentos e estudos sobre a eletricidade, passou a ter um pensamento diferente em relação ao átomo. Como ele poderia estar explicando, né, a natureza elétrica da matéria. Então vamos ver as características em relação ao modelo de Thomson. Né? A imagem do Thomson no seu laboratório. Ele incorporava a natureza elétrica da matéria ao átomo, foi o primeiro ponto de partida e colocado como característica no modelo de Thomson. Ele considerava o átomo divisível, né? O átomo já passaria a ser algo divisível e não maciço e indestrutível, como foi apresentado por Dalton. Os corpos eletricamente neutro. Se eu tenho um corpo eletricamente neutro, né, a matéria é neutra, eu tenho outras partículas além do átomo. Né? A gente teve aí a descoberta do elétron. A descoberta do elétron na química é atribuída ao Thomson. Né? No modelo atômico de Thomson, visualizamos aí a descoberta do elétron na química. A forma, qual é a forma do átomo segundo Thomson? Eu tenho uma pasta positiva, né? Vamos visualizar aqui, ó, a imagem. Essa imagem representa o modelo de Thomson. Uma pasta positiva, que está aí de vermelho, a carga positiva, e ao redor da superfície desse átomo eu tenho as bolinhas aqui, ó, representam os elétrons com carga negativa. A carga positiva, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. É o que me dá um corpo eletricamente neutro. Então, basicamente, o modelo de Thomson se resume dessa forma, com essas características. Ficou conhecido como modelo de pudim de passas, né? Devido a esse aspecto apresentado na imagem para vocês. Basicamente, essas são as características de Thomson. Agora vamos dar continuidade e ver, né, essa evolução na atomística. Um outro fato natural muito importante que relevou e trouxe o debate para os cientistas foi a descoberta da radioatividade. O que é radioatividade? Né? A radioatividade, ela, né, de uma forma mais simples, é quando eu tenho um elemento químico que emite partículas de forma espontânea. Quando o elemento químico emite partículas de forma espontânea, eu tenho a radioatividade. Eu digo que esse elemento ele é radioativo. Então, a emissão espontânea de partículas invisíveis de alta energia. Eu estarei me referindo à radioatividade. Quais são essas partículas? A partícula alfa, partícula beta e a partícula gama. Essas partículas são emitidas através dos elementos radioativos. A imagem de Marie Curie é uma das percussoras da radioatividade, ela no seu laboratório. Ela e o marido são um dos percussores, né, como cientista que estudaram a radioatividade, o símbolo da radioatividade. E lembrando, né, ela enquanto cientista basicamente é um ídolo para a mulher cientista, que na época, né, a referência, a sociedade, ela tinha esse preconceito e a mulher
que se destacou como cientista, que hoje é uma das figuras mais falada, é a Marie Curie. Né? Era um casal. São os percussores da radioatividade, né? Que estudaram de forma aprofundada a radioatividade. E aqui, ó, uma outra imagem que eu gosto muito, que está muito associada à nossa ficção científica, é essa aqui. Né? Eu tenho o cara todo vestido aqui com as roupas de proteção, né? Contra a radiação, máscara, né? Por conta da atmosfera radioativa, o símbolozão da radioatividade no lugar do Sol. Né? Muitos filmes de ficção trabalham o futuro, já que percebemos o descuidado do homem em relação ao meio ambiente. O meio ambiente é um tema muito importante que o aluno ele tem que discutir, o professor tem que discutir em sala as questões sobre o meio ambiente. Nós devemos preservar o meio ambiente, por isso a gente trabalha a questão da química verde. A química verde produz de forma sustentável e que possa estar protegendo, de certa forma, o nosso ambiente, né? Então, basicamente seria essa a ideia de radioatividade que eu queria colocar para que a gente possa introduzir o nosso próximo modelo atômico. Existia essa visualização, esses questionamentos, e a partir de todos os outros conceitos que foram mencionados, os outros modelos, os cientistas passaram a pensar, ver explicações diferentes, e aí nós temos aí um novo pensador, e um novo trabalho, uma nova construção a respeito da formação da matéria. O experimento de Rutherford. Rutherford ele pegou todas essas ideias que eu falei para vocês e montou esse seguinte experimento, o experimento de Rutherford. Através desse experimento, quais as conclusões que podemos extrair de acordo com o que nós temos de conhecimento a respeito da matéria. Bem, vamos visualizar aqui, ó, um bloco de chumbo, né, Pb, o elemento chumbo, esse bloco ele é todo de chumbo. A gente deixou uma cavidade nesse bloco de chumbo e introduzimos um material radioativo. Qual material radioativo foi introduzido? O polônio. Polônio é o material radioativo, ele está aqui, tem um orifício no bloco de chumbo. O polônio ele emite partículas alfa, esses raios em vermelho são as partículas alfa, são partículas de carga positiva. Essas partículas alfa elas se chocam nessa lâmina de ouro, né? Essa lâmina de ouro aqui está representando uma lâmina de ouro. Esse experimento ele ficou denominado como bombardeamento da lâmina de ouro com material radioativo, né? O polônio está bombardeando a lâmina de ouro com as partículas alfa. Atrás da lâmina de ouro, um anteparo de sulfeto de zinco. Esse anteparo de sulfeto de zinco ele vai me dar o direcionamento e a posição das partículas alfa. Né? A gente visualiza o quê? Que a maioria das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro, inclusive sem sofrer desvio. A maioria delas atravessam sem sofrer desvio. Poucas aí sofrem desvio. Então vamos pensar, né? Eu tenho um modelo de Dalton onde o átomo é maciço. Eu tenho um modelo de Thomson onde o átomo também continua maciço, porém ele não é mais indivisível. A gente tem o elétron, beleza. O sólido, né, no nosso pensamento, eu disse para vocês que as partículas são bem compactadas, por isso
é que não conseguimos atravessar uma parede por conta da compactação das partículas. Uma lâmina de ouro, ela seria algo bem rígido, né? Difícil de se atravessar. Concordam? Então, nesse pensamento, o que o Rutherford imaginaria que iria acontecer é que essas partículas não iriam atravessar a lâmina de ouro, porém, o que se percebeu foi o contrário. A maior parte das partículas alfa atravessavam. Como é que é visualizado? O anteparo de sulfeto de zinco, cada partícula alfa que chega ao anteparo, ele visualiza um fóton, né? A emissão de luz. Essa emissão de luz através desses fótons fez com que ele visse e imaginasse que todas as partículas estavam atravessando com facilidade. Algumas ali estavam sofrendo desvio. Essas que estavam sofrendo desvio é porque estavam se chocando com alguma coisa. Então, ele tirou algumas conclusões nesse experimento. Quais são as conclusões extraídas desse experimento por Rutherford? Vamos ver essas características do modelo de Rutherford. A imagem, né, representando o átomo de uma forma que é bem comum você visualizar algumas camisas, materiais na internet, visualizar esse modelo de átomo, né? Essa semelhança, associar isso aqui a um átomo. Vamos ver essas características dentro do modelo de Rutherford. Tem um núcleo e eletrosfera. O átomo tem núcleo e eletrosfera. O núcleo ele é extremamente pequeno. Por isso, a maior parte das partículas alfa atravessaram. O núcleo vai ter a massa do átomo. É extremamente pequeno e vai ter a massa do átomo. A eletrosfera ela é a parte maior no átomo, né? Ela contém os elétrons. O átomo é semelhante ao sistema solar. Ele comparou o átomo, né? Ele fez essa comparação do átomo com o sistema solar, onde o Sol lá, né? Os planetas giram ao redor do Sol da mesma forma que os elétrons giram ao redor do núcleo. O núcleo é maciço, né? Ele contém a massa do átomo. Ele imaginou isso aí devido às poucas partículas que eram desviadas ou ricocheteadas ao atingirem a lâmina de ouro. As partículas que estavam bombardeando a lâmina de ouro. Então essas, né, são as características do modelo de Rutherford. Após eu ter uma introdução dos nêutrons realizada por James Chadwick. Ele fez a introdução dos nêutrons no modelo de Rutherford. Mais uma contribuição. Rutherford ele só tinha lá, né, o elétron e o núcleo do átomo com a massa positiva, que foi proposto por Thomson. Os raios catódicos, né, a emissão de raios catódicos, o estudo do elétron, a carga do elétron, o elétron foi determinada a carga dele, né, de forma negativa, um elétron tem carga negativa, a massa positiva, a gente tem a denominação que são prótons, e depois, nesse estudo ainda dos raios catódico e raios anódicos, a gente tem também a introdução dos nêutrons, né? Posteriormente com James Chadwick. A partir daí, podemos pensar na identificação dos átomos. Eu, em aula passada, falei nessa identificação através do elemento químico. O que é o elemento químico? O elemento químico ele representa graficamente um conjunto de átomos iguais. Né? O elemento químico representa um conjunto de átomos iguais. Você vai visualizar esses símbolos na tabela periódica, né? O símbolo dos elementos químicos. Então, lá na tabela periódica, a representação gráfica
desses elementos. E devemos, a partir daí, de todos esses estudos que nós fizemos, conhecer aqui as partículas fundamentais, né? Trazendo agora na forma de resumo as partículas fundamentais que formam o átomo, né? Eu tenho prótons, eu tenho nêutrons e tenho os elétrons. Os prótons. Prótons são partículas de carga elétrica positiva. Prótons têm carga elétrica positiva. Os nêutrons não possuem cargas elétricas. E os elétrons são partículas de carga elétrica negativa. Essas três partículas são as partículas fundamentais que formam o átomo. Um conhecimento simples que devemos ter no estudo da atomística. As partículas subatômicas. A partir daí podemos ver também os conceitos fundamentais com base nessas partículas. Eu tenho isótopo, isótono, isóbaro, isoeletrônico, isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônico. São conceitos fundamentais dentro do conteúdo de atomística. É muito cobrado em questões esses conceitos através, né, do cálculo da quantidade de partículas em um átomo. O símbolo do elemento químico, vocês vão visualizar esse símbolo na tabela periódica, é a representação gráfica do elemento químico. O símbolo aí ele tem uma legenda lá na tabela, vamos identificar. Eu gostaria que vocês já começassem a visualizar os elementos químicos na tabela, vendo o símbolo e o nome, né? Vocês vão exercitando, montando aquelas frases, visualizando o símbolo, o nome de cada um desses elementos, de forma a começarem a ter aí uma habilidade e se familiarizarem com esses elementos, né? Eu coloquei o boro como exemplo aqui. Então eu tenho o número atômico, né? O número atômico eu chamo ele de Z. Quem é o número atômico, né? O que ele corresponde, esse número atômico? Na tabela, quem é ele? Está aqui, esse valorzinho, 5. Né? O número atômico corresponde a quem? Ao número de prótons de um átomo. Então, no átomo ele tem uma quantidade de prótons, né? As partículas positivas. Essas partículas positivas eu denomino de número atômico, chamo de Z. O número de massa, representado pela letra A. Quem é a massa aí? Lá no símbolo na tabela você verifica, né? Tá aqui, é esse valor. Lá, pessoal, dependendo, pode estar embaixo, pode estar em cima, depende da legenda da tabela de vocês. Vocês têm que observar a legenda. Número atômico quer dizer o número de prótons. A massa é o valor maior, né? A massa é um valor maior. A massa é a soma dos prótons mais nêutrons. A soma dos prótons mais o número de nêutrons é o que me dá a massa de um átomo. A massa do átomo é dada através da soma entre prótons e nêutrons. Então, na tabela você observa a legenda para saber quem são os prótons, para saber quem é a massa, né? Na tabela eu tenho aí uma série de informações a respeito de um determinado elemento químico. O primeiro conceito, isótopos. O que são os isótopos? Eu coloquei de uma forma reduzida até mesmo para facilitar. Isótopo, né? Eu tenho o mesmo número de prótons. Toda vez que se falar em isótopo, você se refere, dentro dos elementos químicos, vai ter o mesmo número de prótons. Todos esses elementos que têm o mesmo número de prótons, ele é chamado de isótopo. Exemplo, prótio, deutério e trítio. O que é que eles têm em comum? Eles têm o mesmo número de prótons. O prótio, só um P.
O deutério só tem um P. O trítio só tem um P. Todos eles têm o mesmo número de prótons, representado aqui pelo P. Um P, um P e um P. Mesmo número de prótons é isótopo. Isótopo tem o mesmo número de prótons. O que é que difere um de outro aqui? Um átomo do outro aqui. Todos, né? Se tem o mesmo número de prótons, tem o mesmo elemento químico. São átomos iguais. O que caracteriza um átomo é o número de prótons. Ele é caracterizado pelo número de prótons. Né? A gente tem aí a diferença entre eles aqui, ó, dos isótopos. Esse só tem um P, esse aqui tem um P e um N. Eu tenho um nêutron aqui. Aqui eu tenho dois nêutrons. Né? O que diferencia é o número de nêutrons. Porém, né, eu tenho o mesmo elemento químico. O mesmo número de prótons. E o mesmo número atômico. Isótono é o mesmo número de nêutrons. Exemplo. O sódio e o magnésio. Coloquei dois elementos diferentes. Porém, eles têm o mesmo número de nêutrons. Se eu tenho a massa e o número de prótons, eu posso determinar o número de nêutrons. A massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. A massa de um átomo, né, eu coloquei lá naquele exemplozinho, né, é o valor maior. A massa menos o número de prótons, eu tenho o número de nêutrons, representado pela letra N. A massa menos o número de prótons, eu vou ter o número de nêutrons. Isótopos, mesmo número de prótons. Isótono, mesmo número de nêutrons. Isóbaro, mesmo número de massa. Exemplo, o argônio e o cálcio. O cálcio, qual a massa? 40. O argônio, a massa? 40. Se eu tenho massas iguais, mesmos valores, esses átomos são chamados de isóbaros. Isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Coloquei um exemplo. Né? Antes de eu mostrar esse exemplo para vocês, eu queria falar também de um outro conceito. O que são íons? Né? Átomos que ganham ou perdem elétrons. Eu tenho um átomo neutro, onde a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E eu tenho os íons. O que é um íon? É o átomo que ganhou ou perdeu elétron. Visualizar o neônio aqui. O neônio, ele tem 20, o número de massa, e 10 é o número atômico. O número atômico corresponde ao número de prótons, que também é 10. Como ele é neutro, não aparece nenhuma carga aqui, o número de elétrons vai ser 10. Por quê? O elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva. 10 prótons e 10 nêutrons vai anular as cargas. Né? Ele é neutro, não tem nenhuma carga. O número de nêutrons, né, é 10. A massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. O número de prótons, né? A massa menos o número de prótons vai me dar o número de nêutrons. Como é que eu sei quantos elétrons tem o átomo? Se ele for neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Os outros dois exemplos aqui, ó, o oxigênio tem esse menos 2, é a carga dele. E o sódio, Na é sódio, ele tem uma cargazinha mais 1. Então eu tenho cargas elétricas aqui. Né? O mais aqui significa que ele perdeu um elétron. É denominado de cátion. O cátion é o átomo que perde elétron e fica com esse sinalzinho aqui, né, de mais. O ânion é o que ganha elétron e fica com esse sinalzinho aqui de menos. Né?
Beleza. Aqui, ó, o cátion perdeu um elétron. Então, ó, esse elemento ele perdeu um elétron. Se ele fosse neutro, quantos elétrons ele teria? Ele teria o mesmo número do número de prótons, que seria 11. Porém, ele não é neutro, ele perdeu 1. Ele perdeu 1 e ficou com quanto? Perdeu 1 e ficou com 10. Né? É a quantidade de elétrons que ele tem. Ânio ganha 2. Ah, o ânio ganha 2, ganha 2. Vê bem aqui, ó. Se ele fosse neutro, ele ia ter quanto? Ele ia ter 8. Ele tem quantos prótons? 8. Qual o número atômico dele? 8. Se ele fosse neutro, ele teria quantos elétrons? Se fosse neutro, teria 8 elétrons. Porém, ele não é neutro, ele ganhou 2. Esse menos 2 aqui diz que ele ganhou 2. Então, eu vou ter quantos elétrons? 10. 10 elétrons, 10 elétrons, 10 elétrons. Número de elétrons são iguais nos elementos, então eles são isoeletrônicos. O mesmo número de elétrons. Pessoal, essa é a primeira parte, né? Em relação à estrutura atômica, a evolução dos modelos atômicos. Resumindo aqui, a gente viu interpretação filosófica a respeito do átomo, o modelo atômico de Dalton, as contribuições em relação à eletricidade, os experimentos de William Crookes, o experimento de Millikan em relação, né, à gota de óleo, a determinação da carga do elétron, 1,6 vezes 10, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Coulomb é a unidade para a carga elétrica, as contribuições de Thomson, Joseph John Thomson e, por último, o modelo de Rutherford. Finalizamos com o modelo de Rutherford, as partículas fundamentais que formam um átomo e os conceitos de isóbaro, isótono, isótopos e isoeletrônico. Né? Por hoje, né? Essa é a primeira parte e na próxima aula veremos aí, dando continuidade à evolução dos modelos atômicos e a estrutura dos átomos. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.